Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Meus amigos, bom dia, minhas amigas, satisfação voltar a falar com vocês. Hoje, dia 9 de outubro de 2019, trazendo novamente um pedacinho do Economia é Fácil, nossa consultoria de economia para os trabalhadores e trabalhadoras. É contigo, contigo, Antônio. Bom, agora sim, o destaque aqui da edição de hoje do Economia é Fácil, com o nosso amigo economista Almir Cesar Filho. Dolarização está por trás da crise do Equador. Projeto do Banco Central aqui no Brasil permite conta bancária em dólar. Por favor, Almir. Bom, Antônio, eu acho que o principal destaque do noticiário econômico, para além daquela gororoba diária que os veículos de imprensa nos empurram, é sem dúvida a crise no Equador, porque ele já gera uma certa desconfiança dos investidores internacionais com as economias sul-americanas. Então já há analistas do mercado financeiro apontando esse fato. E ela coincide justamente com uma outra grande crise política que vem acontecendo no vizinho do Equador, que é o Peru, que também é o nosso vizinho, e tem várias características em comum. Como também tem características em comum com a nossa própria crise econômica e política, e como também a da Argentina, quer dizer, o conjunto dos países sul-americanos. Como o noticiário internacional do Brasil é sempre muito fraco, né, a mídia faz uma cobertura muito fraca, exceto quando há alguma coisa que chame mais a atenção, né, nós brasileiros ficamos um pouco surpresos com os acontecimentos internacionais. Como a gente não conseguiu pegar a gênese dos fatos até culminar aquele ponto, né, e a imprensa também não investiga as causas, né, o leitor, o ouvinte, né, o brasileiro que acompanha a imprensa não consegue entender o fato, né, internacional que está sendo noticiado. Então é importante a gente trazer aqui para o nosso público o que acontece no Equador, e não só o desdobramento dessa crise aqui, mas como as causas da crise lá são muito similares aqui também no Brasil, né? Mesmo com as diferenças, né? A economia do Equador é muito menor que a economia brasileira, incomparavelmente menor, mas tem vários fatores em comum. E o principal é a política econômica. E como a política econômica lá, que é praticada lá, que acabou resultando num desastre e empurrou para a convulsão social, ela pode e, de certa maneira, está sendo aplicada aqui no Brasil. Né? O Equador enfrentou mais um dia ontem, né, de protestos. A gente chegou a conversar ontem, inclusive, com o fato que o governo daquele país chegou a trocar de capital, né? O presidente transferiu o governo da capital Quito para Guayaquil. Né? Isso, apesar da repressão violenta do exército, os indígenas e setores dos demais trabalhadores, especialmente os motoristas, seguem bloqueando as estradas e marchas e se dirigindo cada vez mais para a capital Quito. Como eu disse, o presidente Lenín Moreno transferiu na noite de segunda-feira a sede do governo para a cidade costeira de Guayaquil. Os protestos levaram Moreno a decretar estado de exceção em todo o país por 60 dias. De acordo com o jornal que eu apurei aqui, o jornal É o Comércio, ao menos 5 saídas de Quito estão fechadas por conta das manifestações. O aumento nos preços dos combustíveis foi o estompim dos protestos, mas a crise no Equador vem se desenrolando desde a queda nos preços do petróleo. Né? O Equador é um país produtor, exportador de petróleo, inclusive membro da OPEP, né, da Organização dos Países Produtores.
Mas por trás mesmo da crise está a dolarização da economia, que foi adotada lá no Equador no ano de 2000. Com a moeda amarrada ao dólar, o país não tem como exercer a política monetária e está preso às decisões de política econômica dos Estados Unidos, que é o detentor dessa moeda. A crise é um aviso aqui para o nosso país, aqui para o Brasil. Na segunda-feira, o Banco Central brasileiro divulgou várias medidas para facilitar a manutenção de contas em dólar nos bancos. Essa receita de dolarização das contas correntes já se provou um fracasso na Argentina e pode piorar se adotada a dolarização, o que a proposta do Banco Central permite, em tese. O aumento de mais de 100% nos preços dos combustíveis lá no Equador foi a consequência de um acordo firmado com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Outras medidas impopulares também foram adotadas, e mais estão a caminho, como parte desse acordo. Entre elas, uma reforma trabalhista, que precarizará o trabalho. Fala-se também de um corte de 20% nos salários dos novos contratos do setor público. O presidente do Equador, Lenín Moreno, acusou o ex-presidente Rafael Correa, de quem era vice e com quem rompeu logo após ser eleito, de estar tentando um golpe de Estado com apoio da Venezuela. Correa, que atualmente mora na Bélgica, fugido por conta das implicações da Lava Jato que alcançou outros países sul-americanos, né, uma insinuação ou mesmo acusações que várias lideranças internacionais participaram do esquema de suborno, propina e sobrepreço das empreiteiras brasileiras. No próprio Peru, 5 ex-presidentes estão envolvidos, 3 estão presos e um, inclusive, se suicidou, né, que foi o Alan Garcia, e é um ingrediente da crise política e através dos países sul-americanos, né? Durante os anos 2000, vários países sul-americanos foram dirigidos por presidentes, governos de centro-esquerda, que promoveram políticas desenvolvimentistas ou de combate à desigualdade. Na metade agora da década de 2010 começaram a cair. Esses países passaram por processos de estagnação econômica, acabaram eleitos presidentes de direita com um discurso de combate à corrupção e que a corrupção teria sido o fator que levou a essas economias à estagnação. Apesar dos anos 2000 as economias passarem por grandes crescimentos, justamente ou auxiliado por essas políticas desses governos de centro-esquerda. Só que agora esses governos de direita promovem políticas consideradas, entre aspas, neoliberais, que acabam resultando em perda de popularidade desses governos, não só pelos ataques, porque também não há recuperação das economias. Muito pelo contrário, essas economias acabaram mergulhadas em profunda crise econômica, né? Então, o maior exemplo é o Macri na Argentina, que foi incensado pelo mercado financeiro como um político que estaria aplicando o receituário correto, e a Argentina, muito pelo contrário, passa por uma profunda crise e, curiosamente, a grande mídia brasileira pouco noticia, né? O governo passa mesmo por um profundo colapso, mas está às vésperas da eleição e deve perder flagrosamente na urna. Mas não é só o caso da Argentina. O próprio Brasil, aqui o presidente, em 9 meses, perdeu quase toda a sua popularidade, muito pouca. Há um setor bem leal de eleitores ainda o apoiando. A economia nada de se recuperar, mas não é um fenômeno também restrito à Argentina e Brasil, mas, como eu disse, também alcança outros países. É o caso do Peru, embora no Peru lá o presidente segue com alguma popularidade turbinada pelo combate, exclusivamente pelo combate à corrupção, mas que leva a uma profunda crise constitucional entre os poderes, a uma dualidade de poderes entre o Congresso, que destituiu o presidente, e o presidente, que dissolveu o Congresso. Mas o caso
equatoriano, além de uma crise constitucional, uma crise política, há uma convulsão social, manifestações, greve geral, marchas à capital, né? Ontem parece, inclusive, que os movimentos sociais tomaram a sede da Assembleia Nacional, né, do Parlamento do Equador. O próprio presidente trocou a sede do Executivo de Quito para Guayaquil. Só que, ao invés de ele voltar atrás das medidas que ele adotou, do pacote econômico que ele está aplicando nesse momento, tutelado pelo FMI, ele acusa o ex-presidente, antes aliado, agora inimigo político, de estar orquestrando um golpe junto com os movimentos sociais, uma conspiração internacional que envolveria, inclusive, também a Venezuela. É curioso que a Venezuela passa por uma profunda crise política e econômica e tem muito pouca dificuldade de articular qualquer coisa. E o presidente Correa está numa espécie de autoexílio na Europa e também com muito pouco apoio e também popularidade. Não é à toa que em várias manifestações vem acontecendo a expulsão por parte dos manifestantes de lideranças ligadas ao Correa, né? Correiristas estão sendo expulsos dos protestos de rua, mostrando o quanto o Correa está sendo impopular nesse momento e dificilmente tem ligação com esses protestos. O fato, gente, é que a dolarização é um dos problemas centrais, porque diante da crise econômica que passa o Equador, e não ter controle da sua própria moeda, o Equador acabou tendo que pegar um empréstimo ao FMI para resolver o seu problema das contas externas, né? Para tentar estabilizar o fluxo monetário interno. Ao pedir empréstimo ao FMI, você acabou refém do receituário do FMI, que defende privatizações, ajuste fiscal muito duro na economia, e o resultado também está se manifestando aí com protesto, né? Além da crise econômica, a população vê-se agora com intensificação dos ataques produzidos pelo governo. Então, o país, né, no caso o Equador, ter perdido a sua autonomia monetária é sim um dos fatores dessa convulsão social que passa aquele país. Um outro exemplo histórico para a gente assinalar é o caso da Grécia, né? A crise grega, o fato da Grécia fazendo parte da zona euro, impede que ela tenha realizado algum tipo de política monetária que permitiria ajudar a economia no momento de dificuldades internas, né? Então, a adoção da dolarização ou a perda do controle sobre a sua moeda nacional é, sem dúvida, um fator temerário, e uma primeira etapa para acontecer esse desastre é a adoção de contas, né, das contas correntes passarem a ser em moeda estrangeira. Porque hoje o caso brasileiro, você, quando entra em dólar, você converte ele para reais e suas contas são em reais, suas contas correntes são em reais, né? Mesmo quando você é exportador, você exportou produtos em dólar, você converte esse dinheiro passa a compor as reservas brasileiras, chamadas reservas internacionais, você recebe em real, né? Ela é convertida em real. Um dos países que tem contas em dólar é a Argentina. A Argentina, inclusive, passa frequentemente por crises cambiais por conta disso. Porque acaba perdendo o controle e as pessoas, ao invés de abrir conta corrente em real, acabam abrindo conta corrente em dólar. Quando o dólar valoriza-se muito, elas correm aos bancos e acabam gerando problema no sistema bancário e incrementando as crises econômicas. Então, o Brasil adotar um tipo de iniciativa similar é muito ruim
para a nossa economia, ao contrário do que vem anunciando o governo Bolsonaro e a equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes, que acham que é uma medida que vai facilitar a importação, exportação. Isso é até bem verdade, que diminui a burocracia, mas, por outro, abre-se um profundo risco de crises bancárias, que são sempre porta de entrada para crises econômicas de grande magnitude. Vale lembrar que na Argentina, em 2001, aconteceu o chamado Curralito, que foi uma crise bancária terrível, que aprofundou a crise econômica que aquele país passava e acabou empurrando o país, naquele momento, para uma convulsão social, inclusive semanas antes do Natal, levando o país a uma corrida aos bancos, filas gigantescas, perdas de conta corrente, quebradeira de bancos e, inclusive, pessoas passarem a noite de Natal sem dinheiro nem mesmo para ceia. Então, é um risco que o Brasil não deve correr, mesmo com a promessa de melhora, de facilitação, de desburocratização, mas é um risco perigoso e que nós, trabalhadores e trabalhadoras, devemos ficar ligados e ser contra, para impedir que um fenômeno parecido com acontece no Equador, na Argentina, se repita aqui. Uma última coisa é que muita gente pode estar achando que eu, ontem, na minha participação, acabei elogiando o governo Correia, que é o antecessor de Lenin Moreno. Nada disso. O Correia, apesar de ter feito algumas políticas de distribuição de renda, e naquele momento o Equador, inclusive, cresceu bastante, ele fez uma série de outras políticas que combinavam certo neoliberalismo. Um deles foi manter a dolarização da economia, e o resultado, que quando veio a primeira dificuldade da economia desse país, o país amargou uma profunda crise, né, que está se passando nesse momento. Então, atenção aí ao fato que o governo Correia não é elogiável e o resultado está se vendo agora. Além de ele ter elegido seu sucessor, a despeito dele ter rompido e passado a adotar medidas neoliberais, tá? Há sim base em Correia, da política econômica de Correia, para estar ocasionando a crise atual daquele país. Antônio, é contigo no estúdio. Almir, só registrando aqui a Denise Teixeira, ela está na Espanha, está acompanhando a Roja Edmilson, o Alex Trentino, o Evaldo Siqueira, Ernestina Silva, o Luiz Orlando, Heitor Fernandes, Marcela Brito e por aí vai. A gente agradece aí a audiência. Então, Antônio, obrigado. Queria, antes de te agradecer, primeiro te agradecer, depois agradecer a todos e todas que nos ouvem. Pedir, como sempre, deixar um recadinho, uma mensagem, um alô. Também pedir para o pessoal botar dúvidas, críticas e sugestões nas caixas de comentário. Colocar aí o espaço, oferecer o espaço do e-mail, economiafácil@gmail.com, para também enviar sua dúvida, crítica e sugestão, e convidar nossos ouvintes a seguir ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre pelo www.clwebradio.com, e, por fim, pedir àqueles que nos acompanharam, dar um like e compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Forte abraço. Heitor está mandando um abraço aqui, ó, e está dizendo: parabéns, Almir Cesar Filho, pelo excelente programa para a nossa classe trabalhadora. Heitor Fernandes, que hoje apresenta o Em Defesa dos Correios a partir das 3 da tarde. Obrigado aí, Heitor. Fica aí a dica para os nossos amigos e amigas acompanhar mais tarde o programa do Heitor. Antônio, obrigado aí e até amanhã.
Registrando também aqui a participação do João Alexandre, ele que apresenta com o Alex Paisante o Vida em Debate toda terça-feira às 8. Parabéns ao economista Almir César Filho por mais uma excelente análise. Aqui o comentário do João Alexandre do Vida em Debate. Economia fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir César Filho.